Olá, pessoal! Oi, voltamos. Nossa, Isabela, quanto tempo a gente não dava oi nesse podcast? Pois é, né, Natália? O que aconteceu? A gente tirou férias. Quem dera a gente tivesse de férias. Primeiro a gente tem que avisar que esse é o fim da primeira temporada do nosso podcast. Sim, esse é o fim das músicas emocionais, porque as nossas emoções principais acabaram. A gente já falou de quase tudo, gente. A gente falou de ciúme, raiva, ansiedade, culpa, alegria, tristeza, medo, passarinhos, que foi do Emicida, inveja, paixão, saudade. O que falta, será, hein? Quem segue a gente no @o curso das emoções já sabe qual é a emoção que a gente vai falar hoje. Mas antes, temos um recado. Sim, nós vamos lançar o curso online do curso das emoções no comecinho do ano que vem. E se você quiser ser avisado em primeiríssima mão, porque a primeira semana do lançamento é só para as pessoas que se cadastrarem no Me Avisa, o curso das emoções.com.br/Me Avisa. Todas as pessoas que estiverem cadastradas no Me Avisa vão receber o curso em primeira mão. Com descontão, né, Nath? E com descontão, exato. Então se inscreve lá se você tem interesse em aprofundar nessa conversa, porque é o que a gente mais gosta de fazer, além de podcast. Então, qual é a emoção de hoje? A emoção de hoje é o desprezo. Que difícil, hein? Você sente desprezo, Nath? Eu sinto, às vezes. Eu também sinto. Eu achava que eu não sentia muito. Quando eu fui entender o que é o desprezo melhor, né? Quando a gente vai estudar um pouco melhor isso, a gente vê que a gente sente. É uma ilusão nossa de que a gente já superou algumas emoções. A gente abriu uma pergunta lá no nosso Instagram pedindo músicas para as pessoas e as pessoas foram muito fervorosas nas suas escolhas. Teve gente que indicou a música Geni, do Chico Buarque. Teve gente que indicou Não Enche, do Caetano Veloso. Que é muito boa, a gente ficou bem em dúvida, né? Porque são todas músicas que flertam com o desprezo. Nessa daqui a gente conseguiu encaixar mais o que a gente gostaria de falar sobre essa emoção que a gente estudou, aprendeu, né, Nath? Sim. E muitas músicas que nós recebemos, elas falam do desprezo em uma relação. Isso é super curioso, né? É verdade. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, a música de hoje se chama Linha Tênue, é de um cantor e compositor chamado Danny Black. Tem uma versão com a Maria Gadu, mas a gente gostou muito dele, né? Sim, e a gente escolheu uma versão um pouco mais acústica, voz e violão. Sim. Ele tem uma versão bem legal, que é mais pop, mais rock, sei lá, mais disco, no álbum Dilúvio, mas a gente escolheu uma versão voz e violão. Então vamos ouvir? Vamos. Todo lugar que chego você não fica, tudo que eu te peço você não dá. Se dou opinião, você implica. Toda vez que ligo, você não está. Todo lugar que eu chego, você não fica. Tudo que eu te peço, você não dá. Se dou opinião, você implica. Toda vez que eu ligo, você não está. Será que a primeira cara que o desprezo tem é a indiferença? Ainda mais nesse caso que ele não tá sentindo o desprezo, né? Que ele tá falando do desprezo de alguém. Ele tá sendo desprezado. Então ele sente como indiferença, né? Ele sente uma indiferença. Sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora? A gente nem tinha falado isso antes. Que às vezes o desprezo, ele pode bater em quem é desprezado, em quem se sente desprezado, como uma rejeição, né? Aliás, todas as músicas que a gente analisou quando a pessoa é desprezada, ela se sente muito rejeitada, né? É bem difícil pra quem se sente desprezado, né? É uma emoção bem difícil a rejeição. Não sei se rejeição é uma emoção. Deve ser um estado relacionado, um estado de ânimo. E não é indiferença porque no desprezo a pessoa se sente de fato superior. Então não é que ela não tá vendo o objeto que ela tá desprezando, não é que ela nem tá percebendo. Ela, em algum lugar ela se sente um pouco superior. Parece indiferença, vem um pouco mais mascarada mesmo de indiferença, essa emoção, mas a indiferença não vê o outro, né? Não tá muito aí. Mas o desprezo vê, só que ele se vê superior, né? O Paul Ekman fala assim: o desprezo é um sentimento de superioridade com relação a outra pessoa, de ser superior, em geral moralmente, mas também inteligência, força, etc. Difícil, né?
Você lembra do Alan Wallace no CBTT falando que o desprezo vai ser a emoção mais difícil da gente conseguir defender? Não dá pra te defender, né, amiga? Não dá pra te defender, desprezo, porque se sentir melhor que o outro é uma coisa que a gente vai ter muita dificuldade de defender. E né? aí eu também lembro do Alan Wallace falando que a ignorância, ela é pior do que a maldade, porque a maldade você meio que sabe que você tá sendo mal, mas a ignorância você tem ações completamente equivocadas sem nem saber que você tá fazendo uma baita de uma maldade. E às vezes o desprezo pode ir nesse lugar, né? Porque você realmente em algum lugar se acha superior ao outro. Então né? o desprezo pode nascer de uma ignorância, né? Porque você não é melhor. Óbvio que você não é melhor, né? Pois então ele nasce de uma ignorância. Faz muito sentido. Você tem uma certeza ali de que você é melhor que o outro. E daí isso aí é Bom, a gente vê, né? Isso aí é guerra, é destruição, é o Trump querendo erguer muro para separar o México dos Estados Unidos. Mas aí o Paul Ekman fala uma coisa super curiosa, né? Que eu fiquei até pensando sobre isso, assim, que ele diz que o desprezo vai ser uma emoção às vezes agradável de sentir. Então é uma emoção bem perigosa, né? Às vezes vai ser gostosa, né? Pra quem sente, porque se você tá se sentindo melhor, às vezes pode ser agradável, mas depois não é agradável. Na hora é agradável, mas depois não é. Porque a consequência depois vem também, né? senso de... Paul Ekman fala vergonha. Ele fala que pode vir acompanhado com um senso de vergonha depois. Senso de vergonha. Aí o Paul Ekman fala assim: aqueles incertos a respeito do próprio status tendem a manifestar desprezo para afirmar sua superioridade sobre os outros. E aí tem tudo a ver, né, Nath? Porque no nosso curso online a gente juntou ciúme, desprezo e inveja para falar desses três juntos. Porque eles têm a mesma raiz na insegurança, o que a gente viu. E aqui fica muito claro isso, né? E daí na música, né, voltando, tem uma sucessão de nãos, né? Então ele fala assim, todo lugar que eu chego você não fica, daí o que eu peço você não dá, se eu dou opinião você implica, eu ligo e você não está. Então é uma sucessão de nãos, mostra bem a rejeição dele perante essa pessoa que está desprezando ele. Se toda a emoção tem uma mensagem, qual que é a mensagem então do desprezo, né? Eu não quero interagir. Eu não quero interagir. Eu não quero ter esse trabalho. Como se não precisasse também, né? Muito fácil confundir isso com indiferença mesmo, né? Pois é. Tem um certo comodismo no desprezo, nesse não querer interagir, né? Tipo, eu não preciso interagir aí, porque você não me... Você é pior que eu não me importo com você, assim. Então eu não preciso interagir, nem por educação. Tem uma falta de compaixão no desprezo, né? Nossa, com certeza. Não acreditar na potencialidade do outro, né? Que acho que é uma falta de compaixão isso. Você não vê a possibilidade ali no outro, uma semente. Você não olhar o outro como igual. Então, você não lembrar que somos seres humanos. Uma falta de reconhecer que o outro tem qualidades. Se a gente for olhar para as qualidades do coração, bondade amorosa, compaixão, equanimidade... Alegria. E alegria empática, eu acho que o desprezo tá faltando todas aí. Então o antídoto pro desprezo vai ser cultivar tudo isso, né? Abrir seu coração, será? Vamos continuar então ouvindo? Vamos. Por que fazer questão desse jogo duro? De me mostrar um muro a nos dividir? Seu coração de fato está escuro, ou por detrás do muro tem mais coisa aí. Por que fazer questão desse jogo duro, de me mostrar o muro a nos dividir? Seu coração de fato está escuro ou por trás do muro tem mais coisa aí? Quando ele fala jogo duro, isso me remete muito a uma inflexibilidade. Então, a pessoa que despreza, ela acaba não tendo esse jogo de cintura ou essa capacidade de lidar com o outro, de abrir mão, de ir até o outro, né? Tem uma coisa no desprezo que vai aparecer logo depois também no muro, que vai aparecer no coração que tá escuro, que tá fechado, né? Tem uma desconexão no desprezo, assim, com o mundo, sabe? Quanto mais eu desprezo, mais desconectado eu tô das pessoas, do mundo e talvez de mim, assim, né? E da realidade. Porque se eu não tô enxergando
as pessoas ou qualquer pessoa como igual a mim é uma super desconexão da realidade, né? Para nascer um melhor tem que ter um pior, né? Para eu me achar melhor que alguém, eu tenho que me achar pior do que alguém, assim. Então, o desprezo ele vai nascer desse lugar de insegurança, de inferioridade, como a gente estava falando anteriormente, e ele leva a gente para um lugar de desconexão completa com a realidade, né? Sim. Porque se eu não me conecto com o outro, eu não me conecto comigo, eu não me conecto com o meu coração, eu não me conecto com as pessoas, né? Eu não tenho o que oferecer para as pessoas, então eu me sinto completamente desconectado. E a desconexão é uma tristeza profunda, né? E ele explica bem isso na música, falando do muro a nos dividir, né? Tudo isso que você falou. Uma pessoa que está por trás do muro, ela está inacessível. E ele também fala que o coração está escuro. É muito legal, porque é o contrário de todas as qualidades do coração que a gente falou. E não só hoje, né? Em todos os podcasts que a gente fez de músicas emocionais. E a gente sempre comentou um pouco algum antídoto para algumas das emoções. Todos estão faltando aqui no desprezo. É o contrário. O desprezo é o contrário disso, né? É um fechamento. E aí, no fim, ele fala, né, do tem mais coisa aí. Eu acho que esse tem mais coisa aí... Primeiro, assim, que eu acho que quem tá se sentindo desprezado tem uma ânsia por ter algum sinal de conexão com o outro. Sim. Então tem uma esperança de que aquela pessoa dê algum sinal de conexão, né? Então nessa ânsia de um sinal de conexão, ela quer que tenha mais coisa aí. Mesmo que essa coisa seja a pessoa ser insegura, né? Porque talvez o que tenha por trás do desprezo é isso. É uma insegurança, uma insatisfação. E aí, quando alguém está se sentindo desprezado, ela fica apostando, muito melhor apostar nisso do que a pessoa não tem compaixão, né? Pois é. Pois é, que te vê tão inferior, né? Tem mais coisa aí. Ele vai falar mais disso no próximo estrofe. E aí tem aquela pegadinha da emoção que o desprezo vai tentar enganar a gente, vai tentar mostrar que a emoção tem mais a ver com o outro, né? Quando eu sinto desprezo, é porque o outro merece ser desprezado, é porque aquilo nem é gente. Mas na real, tá mais falando sobre nós mesmos do que sobre aquele que eu tô desprezando. Sempre, né? Sempre. Mas acho que no desprezo, no ciúme, na inveja, isso fica mais nítido. Mais também nítido, vejo isso. Mais forte, né? Eu também vejo isso. Talvez, quando a gente falou sobre a inveja, que o Mathieu fala, né, que a inveja não tem a cara justiceira da raiva. Não tem alguma cara que mascare como outras emoções têm. Vai ver que o desprezo é isso também. Não tem nada pra mascarar. Eu acho que mais feio que a inveja é só o desprezo, né? E muitas vezes eles vão andar juntos. Porque eu nunca esqueço... Muitas vezes eles vão andar juntos. Porque, assim, até o ciúme, a gente fala... Você senta numa roda de amigos e fala que você teve uma crise de ciúme, não fala? Mas você não fala que você tá desprezando alguém. Ou que você tem inveja de alguém, né? Então, acho que essas vão ser as emoções mais difíceis da gente admitir, assim. Por isso que a gente vai sempre achar que elas têm a ver com o outro. Né? E eu acho que combina muito com aquilo que também o Mathieu falou sobre inveja, que às vezes vai aparecer de uma forma branda. E eu li o Paul Ekman falando que às vezes ele vai aparecer também numa forma de xingamento, num comentário malicioso. Então é sempre assim, né? Parece que eu tô superior mesmo. Vamos ouvir pra ver se melhora a vida do nosso amigo Danny Black? Ai, vamos. Toda vez que passo você não nota. Eu conto uma lorota, você nem ri. Me faço fina flor, vem me desbota. Me boto numa fria, não socorre. Eu cavo um elogio, isso nem ocorre. A indiferença escorre, fria me ferir. Será porque você não me suporta? Ou dentro desta porta tem mais coisa aí? Toda vez que passo, você não nota. Eu conto uma lorota, você nem ri. Me faço flina flor, vem e desbota. Me boto numa fria, não socorre. Eu cavo um elogio, isso nem te ocorre. A indiferença escorre fria a me ferir.
Será porque você não me suporta? Ou dentro dessa porta tem mais coisa aí? Coitado, não nota, Ai, nem que ri, não difícil. socorre, nem te ocorre. Meu Deus. A indiferença que escorre fria, meu Deus. Se você fosse descrever a indiferença, eu acho que eu diria que é fria mesmo. Eu achei uma boa imagem. Né? É verdade. A indiferença escorre fria. Eu acho que a indiferença não é quente. Se eu for dar uma qualidade para essa sensação. Sobre esse negócio de indiferença, tem uma coisa que uma vez eu li do Alex Castro, que eu acho que faz muito sentido aqui. É um texto dele que chama O Mal é a Falta de Atenção. E ele diz, às vezes você está no corredor da sua empresa e você esquece de cumprimentar o funcionário da faxina. Mas percebe como você nunca esquece de cumprimentar o seu chefe se ele está ali no corredor. E aí ele diz que o mal é essa falta de atenção, sabe? E eu acho que num nível... Ai, não sei se você pode falar isso, nível mais ingênuo, é meio que isso que acontece, claro, né? Porque assim, você se acha superior ao faxineiro da sua empresa e por isso que você não cumprimenta. Ai, que horror. Não é? Sabe esse negócio assim, eu nem percebi que o fulano passou aqui. Eu não vejo, né? Nossa, eu nem vi, né? Não é que você não viu, porque o seu chefe você sempre nota. Você sempre sabe quando o seu chefe passa. Voltando até pro que a gente falou do começo, a gente vê, no desprezo vê, né? O desprezo vê, só que você não sente a necessidade de falar com aquela pessoa, porque você não tem que falar com aquela pessoa todo dia. Sim. Mas com o seu chefe você tem. Você não pode passar pelo seu chefe e não dar bom dia. Daí talvez seja a indiferença se manifestando dentro de um contexto de sutil desprezo, né? Porque é só a colocação social que você tá. Você tá num cargo acima do faxineiro. Nossa, grave isso, né? Muito grave se a gente for pensar como a gente faz isso direto, assim, de não olhar na cara do caixa do mercado, não cumprimentar o porteiro, esquecer, né, de dar oi pra alguém. Não prestar atenção. É só falta de atenção. Acho que uma coisa que, ouvindo essa música e estudando um pouco mais o desprezo, o que me vem é assim, é muito doído se sentir desprezado, né? Então, eu acho que uma coisa que pode ajudar muito a gente, quando a gente perceber essa mente do desprezo começando a operar, é que tem alguém ali na frente que está sentindo dor, né? Eu já me senti desprezada algumas vezes, mas olhar para isso desse jeito, assim, acho que coloca uma lupa, né? Na emoção, desprezo, mas também do ponto de vista de quem se sente desprezado. E eu acho que isso pode ajudar muito a gente a tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente cai fácil desse lugar. A gente tem uma série no Instagram, #memes emocionais. E aí um desses que eu achei esses dias para postar é um tweet dizendo assim, todo mundo é tóxico, né? Menos você, alecrim dourado. E é uma piada com isso das pessoas, dessa cultura também que a gente está imersa de falar que tem pessoas tóxicas, que fulano é tóxico, que eu me afastei de ciclano porque ele era tóxico e tal. Da gente olhar muita toxicidade no outro e muito pouco em nós mesmos. Raiva a gente sente, tristeza a gente sente, até inveja talvez, mas desprezo, tipo esse negócio aí com a faxineira, a gente não faz muito, quem faz é o nosso colega de trabalho, né? É verdade. Eu sou desprezado, né? Mas eu não olho para aqueles... E de terceirizar isso, né? De terceirizar a emoção também, né? Da gente perder a riqueza do que é quando a gente se percebe sentindo desprezo, quando a gente percebe se sentindo uma emoção feia, assim, sabe? Uma emoção ruim. Hoje eu estava ouvindo o podcast do Henrique Lemes no Coemergência e ele falou alguma coisa um pouco parecida com isso, assim, que a gente tem uma inabilidade muito grande de ficar com algo desconfortável, sabe? E que aí a gente perde uma chance maravilhosa, assim, porque na grande maioria do tempo a gente vai estar com algo desconfortável. Então a gente está sempre tentando resolver esse algo desconfortável. Sendo que a gente pode simplesmente olhar para aquilo, se familiarizar com aquilo e aí sim a gente vai ter uma chance talvez de se transformar, assim, né? Então vamos agora para o refrão mais romântico que já aconteceu nesse podcast. Entre o bem e o mal, a linha tênue, meu bem.
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também. Quando desprezo a gente muito preza. Na vera o que despreza é o que se dá valor. Falta descobrir a qual destes dois lados convém. Sua tremenda energia para tanto desdém ou me odeia. Descaradamente ou disfarçadamente me tem amor. Ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente me tem amor. Ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente me tem amor. Isabela, tem uma pergunta pra te fazer. Quando o desprezo a gente muito preza, na vera, o que despreza é o que se dá valor? Ai, eu acho que Dani, amiga, nada a ver esse refrão, assim. Vamos, sociedade, né? Vamos quebrar isso aí, né, gente? Pois Essa é. ideia de amor romântico que a gente cresceu achando que quem desdenha quer comprar. Não, né? Não queremos esse tipo de amor, né? Eu não quero. A Nath não sabia que às vezes pra criança, assim, se o menino vai e bate na menina, né, na educação infantil, acontece isso, vai lá e dá um tapa, daí às vezes a mãe fala, é porque ele gosta de você, por isso que ele faz isso. Fiquei chocada. Mesmo que ele goste e ele tenha dado um tapa por qualquer motivo, isso não é um jeito de falar. Porque a gente não quer uma pessoa que cresça acreditando que levar uns tapas é amor. É sinônimo de eu gosto de você e que dar uns tapas é legal, né? Não. Uhum. Então, aqui o Dani, nessa estrofe, ele tá achando que ou então ela odeia ele, ou então ela ama ele. E ele tá dando uma torcidinha pra ela amar ele, né? Ela não fica, ela não dá, ela implica, ela faz um jogo duro, ela coloca um muro pra dividir. E o que a gente tá falando aqui é de uma relação, provavelmente de conquista, assim, né? Porque ele tá olhando uma pessoa desprezando ele e tá falando, talvez tenha um amor aí, ou talvez tenha um ódio. E aí, o lance todo é que essa é uma referência de amor e que quando a gente foi olhar para as músicas, a maior parte das músicas são músicas que falaram sobre relações, desprezo dentro de uma relação amorosa. O que é bem bizarro, porque antes de fazer o programa do Cibit, eu nunca tinha parado pra pensar que desprezo era uma emoção dentro de um casamento. Eu tinha parado pra pensar nisso. Tinha pensado em raiva, assim, né? Ah, você sente raiva porque a pessoa faz várias coisas que você não gosta e tal. Mas eu nunca tinha parado pra pensar em desprezo e não faz sentido nenhum, né? É. Mas daí, acontece. Tem um pesquisador, um psicólogo pesquisador, que a gente viu um vídeo dele, que a gente sempre passa até nos cursos, que chama O Fator Preditivo do Divórcio. O nome dele é John Gottman, que ele diz que o maior fator preditivo do divórcio é o desprezo. E aí ele vai dizer uma coisa muito legal quando ele aponta que o maior fator preditivo do divórcio é o desprezo, que o maior antídoto para o desprezo é a apreciação. E aí a gente ficou aqui, né, Isabela, questionando isso. E faz muito sentido, porque se a gente começa a apontar, se a gente começa a prestar atenção nos erros do outro, nas coisas negativas do outro, é claro que a gente vai ver isso, porque o outro erra. O outro é um ser humano, assim como nós, e ele tem coisas negativas, vai ver um monte de coisa, né? Mas a gente pode escolher prestar atenção nas coisas boas do outro e valorizar as coisas boas do outro, né? E aí a gente achou muito interessante essa abordagem de então como é que a gente pode valorizar as coisas boas do outro, assim, começar a prestar atenção nas coisas boas do outro. Treinar o olhar, né? Porque realmente, se a gente olha pra dentro de uma relação a dois, que você convive muito com a pessoa, você vai acabar olhando muitos defeitos, que a pessoa várias vezes por dia não vai fazer várias coisas que você queria que ela fizesse. Então faz super sentido, você começa a treinar o seu olhar pra você olhar também as coisas boas, meio que você lembrar porque que você tá com aquela pessoa, né? Então esse é um baita antídoto para casos de relacionamento, como a gente viu várias músicas com desprezo. Um antídoto é apreciar as qualidades. Mas aí a Isabela trouxe uma questão super importante sobre esse antídoto, que é que talvez esse antídoto vai precisar de uma base maior, assim. Quando a gente tá falando de desconhecidos, né? Porque se o desprezo ele tem essa mente de se achar melhor, então talvez um antídoto muito importante para o desprezo, até para a gente poder chegar nesse ponto de apreciar, é
Equanimidade, a gente começar a olhar o outro igualzinho a nós. Que você chamou de choque de realidade, eu achei maravilhoso, né? Que é isso, né? É um choque de realidade, assim. Dá um choque de se realidade. Se a gente tá achando que tem alguém que não é igual a gente, então a gente tá meio louco. Trump, você e os americanos são iguaizinhos a essas pessoas que vocês têm prendido na fronteira e separado os filhos. É um ser humano exatamente como você, quer ser feliz exatamente como você, não quer sofrer exatamente como você, né? Talvez para casos de menos proximidade, acho que equanimidade seja um primeiro contato, assim. A gente treinar esse olhar de que não tem separação, né? Não tem muro. Não tem muro, não tem porta. Não tem fechamento. Não tem fechamento. Não tem desconexão. O desprezo constrói isso tudo. Constrói muro, constrói porta, constrói desconexão, constrói fechamento, escurece um coração. Mas isso constrói bomba nuclear, né? Porque eu posso bombardear uma cidade. Porque eu acho que aquela cidade não merece. Faz Aquelas pessoas são piores do que eu. Porque eu não faria aquilo com os meus filhos. Você faria? Não. O Holocausto, né, gente? O que o Hitler achava, senão que ele era um cara superior aos judeus? Caramba, olha onde a mente do desprezo vai. É claro que aí depois deve ter várias outras. Deve ter ódio envolvido, né? Deve ter uma... Claro. Mas com certeza desprezo é uma emoção forte aí no caso do Holocausto. Isabela, tem muito tempo que a gente não faz um podcast. Não faço ideia como a gente vai terminar esse podcast. Como é que a gente diz tchau para essas pessoas? Depois de falar de desprezo. Eu tenho uma ideia. No livro Um Coração Sem Medo tem uma história que a gente sempre leva para os nossos cursos, de uma pessoa que estava fazendo treinamento de compaixão que o Thupten-Jinpa dá em parceria com a Stanford, a universidade e tal. E daí esse cara conta que ele sempre via um jovem maltrapilho na frente da lanchonete que ele ia. E aí como que ele estava fazendo o treinamento da compaixão, ele começou a experimentar não fechar tanto o coração dele. Então ele vai um dia lá e fala, olha, não vou te dar dinheiro, mas eu te pago um lanche. Daí ele foi lá e pagou o lanche pro cara. Aí no segundo dia que ele encontrou, ele falou, eu posso convidar ele para comer comigo. E daí ele sentou. E aí ele fala no livro, nesse depoimento super emocionante, que aí ele conheceu a história daquele menino de 20 anos que saiu de casa, que morava na rua, a coragem, descobriu os medos dele, os obstáculos da vida dele. E aí ele diz assim no final que, ainda pagando o lanche para ele achava que quem tinha ganhado um grande presente era ele mesmo, de ter se aberto pro cara. É muito bonita essa história. Ele termina dizendo assim: algo aconteceu quando coloquei o treinamento da compaixão em prática. Meu coração está se abrindo aos poucos, minha coragem crescendo. Seja onde for, as pessoas que antes não passavam de estranhas se tornaram reais para mim. Agora estou trabalhando para entender melhor o que o Dalai Lama quer dizer quando afirma: nunca encontrei alguém que fosse um estranho. Muito bonito, né? Agora sim a gente pode terminar. Então, tchau, pessoal. Tchau, até a temporada 2. Até a temporada 2 em dezembro. There's change coming. There's change coming. There's change coming. There's change coming.
I'm feeling a change coming. I'm feeling a change. Music bed. Coming. Right here, I'm feeling a change. I'm feeling a change all around me. No doubt, I'm feeling a change. I'm feeling a change running down me. Now, there's change coming. Now, there's change coming. Now, there's change coming. Now, there's change coming. There's change coming. I'm feeling the ground moving. I'm hearing a sound looming. Right here, it's happening now. It's happening now all around me. I'm sure it's happening now. It's happening now. Yeah, it found me. Now, there's change coming. Now, there's change coming. Now, there's change coming. Now, there's change coming. Been a long time coming. Long time coming. Been a long time coming. Long time coming. It's been a long time coming. Long time coming. It's been a long time coming. Long time coming. There's change 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 coming.